convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus com coragem. Vamos nos assentando, encontrando o nosso lugar, cantando mais uma vez o refrão do nosso salmo. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Você cantando: o poderoso fez por mim. Força, vai. O poderoso fez, e santo é o seu nome. Uma vez mais. O poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. Não vai dar para eu apresentar todos os seminaristas, mas quero pedir que eles fiquem em pé um pouquinho. Os seminografistas vão mostrar para quem está em casa conhecê-los. Uma salva de palmas aos seminaristas. Pode ser mais forte. Não vai dar para apresentar todos por causa do tempo, mas é um prazer ter vocês aqui também, viu, meu irmão? Meus irmãos, ao futuro da igreja aí, padres, vamos rezar por eles. Obrigado, podem sentar. Meus irmãos, queridos sacerdotes, meus irmãos da comunidade Canção Nova, vocês que estão aqui, eu vou ser sincero, faz uns 2 dias para cá, minha devoção em Nossa Senhora aumentou, a Nossa Senhora aumentou tanto, sabia? Eu invoquei demais Nossa Senhora. Eu fui buscar minhas 2 sobrinhas que vieram para o PHN, estão aqui no aeroporto, né? Aí na volta eu vi que tinha um motoqueiro, 2 rapazes jovens numa moto, de madrugadinha, atrás de mim, né? Depois foram para frente e foram freando a moto. A hora que eu vi que eles queriam me roubar, eu chinelei o meu carro, claro. Você sabe que depois que passa de 130, os anjos saem pela janela, né? Mas eu fiz um acordo, eu falei: continua aí, segura a onda. E não é que os caras queriam me roubar mesmo? E correram atrás de mim, e as meninas assim, né? E eu fazendo de conta que estava tudo bem, né? Acontece sempre, né? Mas o coração, E eu, minha Nossa Senhora do Carmo, minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora, todas as Nossa Senhora que eu lembrava eu invoquei, viu? Vou dizer para você. E eu vou dizer para você que funcionou, não roubaram a gente. E eu consegui escapar, graças a Deus. A salva de palmas da Nossa Senhora. Mas não é só nessas horas que a gente tem que chamar Nossa Senhora, né, gente? Mas no momento de dor a gente lembra de quem? Lembra de quem? Fala a verdade. Da mãe, né, gente? Olha só, eu com esse tamanho todo, quando eu estou longe da minha casa, eu até seguro a onda, mas quando eu fico dodói, lá na casa da minha mãe, ai, o que você tem, filho? Câncer? Não. Dor de barriga, né? Aquela moleza, né? Porque a gente sabe que a mãe tem sempre um braço aberto para acolher você. E o duro na fé cristã é que muita gente não entendeu que Jesus deu para nós o presente mais precioso que ele tinha, quando ele estava crucificado. João 19, 27. Ele olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe, leva para casa. Tanto que João e Nossa Senhora moraram juntos depois disso.
E João ali, você sabe bem, talvez você já ouviu até isso, filho, filha. João representava eu e você. Jesus nos deu a sua mãe de presente. E muitos de nós ainda resistimos. Muitos de nós por conversinhas que falaram. Quem aqui quando era criança, eu não sei essa geração de agora, que é um pouquinho mais leve em alguns sentidos. Mas a minha geração era assim, você estava jogando bola, o menino mexia com você, falava, ô orelhudo, ô narigudo, ô não sei o quê. Estava tudo bem, mas a hora que ele falava da sua mãe, né? E tinha um negócio, cospe aqui, né? O cara colocava a mão entre os dois, tirava e um cuspia no outro, aí começava a briga, né? Quem é dessa época? Levanta a mão. Nossa, pouca gente, estamos ficando velhos, sacerdotes. Estamos ficando velhos, né? Mas falava da minha mãe, a chapa fervia, né? Quem aqui gosta que você gosta que alguém desrespeite a sua mãe? Quem aqui tem prazer? Porque falando da sua mãe, está falando de você, né? Por que a mãe fica cheia, né? Quando fala, ai, teu filho é tão bonito amanhã. Você tem razão, né? O pai, você presta atenção, quando alguém fala alguma coisa boa para o meu pai, ele engrossa até a voz. Esse menino aprendeu a falar comigo. Sei. Meu pai evangeliza mais que eu, viu? Vem quando ele toma uns pingão ainda, ele vai lá no bar e fala, liga aí na Canção Nova. Aí os caras lá no bar, eu falei, eu não evangelizo lá no bar, e ele evangeliza. Só que daí a hora que o padre começa a falar, né, tem que parar de beber, os bêbados, não, muda aí, né, vamos assistir futebol. Eu falo, rapaz, vamos se converter. Mas veja bem, você aqui, você em casa, Deus te deu uma mãe e te deu de graça. Por que você não vai aceitar? Deus te deu uma mãe boa, a mãe dele, preservada do pecado original, imaculada na sua concepção, virgem perpetuamente, Theotokos, mãe de Deus, os 5 dogmas marianos que são lindos se você os estuda e os entende. É de graça, uma mãe que quer cuidar de você, uma mãe que quer cuidar das suas feridas. Quantos de nós, quantos de vocês aqui, vocês em casa, não trazem feridas profundas no coração? Eu era uma criança muito bagunceira. Eu lembro quando eu ganhei minha primeira bicicleta. Eu não sei por que eu achei que o asfalto era uma piscina para pular de ponta. Uma confusãozinha básica, né? Caí de cabeça no chão. Quem que estava lá? Né? A minha mãe, limpando a minha ferida. Eu lembro que eu fiz uma ferida assim, perto do calcanhar, que abriu um pouquinho. Sabe quando bate assim meio na raia da bicicleta? Sei lá, que eu estava caindo, nem sei onde bateu. Eu sei que abriu. E a minha mãe naquela época veio, claro, os métodos na época não eram tão assim, sensíveis como os de hoje, né? Não sei se você já ouviu falar de um troço chamado metiolate. Eu acho que não é criação de Deus aquilo. Não é. Não sei se agora não arde, mas na minha época, gente, a hora que a minha mãe colocava, resolvia o problema, viu? Era eficaz o remédio, mas ardia, viu? E eu, como eu era muito menino, muito educado naquela época, eu falava, glória a Deus. Não era isso que eu falava. Falava outras coisas, mas minha mãe, fica quieto, vai resolver. Mas mãe, está doendo. Mas está doendo para curar, menino. Cala a boca. Tá bom, tá falando. E não é que resolvia? Jesus te deu uma mãe para ajudar você a curar suas feridas. Não é ela que cura, mas ela tem o remédio certo, que é Jesus, para curar suas feridas. Ela leva você à cura, ao remédio certo. E por que você muitas vezes resiste a essa mãe que só quer te amar? Não tenha medo de amar Maria, porque quanto mais você ama Maria, mais você ama Jesus. Quanto mais você imita Maria, mais você agrada a Deus. Porque num evangelho como o de hoje, nós correríamos o risco de pensar, nossa, Jesus está diminuindo Nossa Senhora, Jesus está repreendendo Nossa Senhora, porque Jesus no evangelho, veja bem, ele estava falando que a família dele não dependia mais de consanguinidade, de laço sanguíneo, mas era uma família espiritual. O que Jesus disse? Meu pai e minha mãe são aqueles que o quê? Ouvem. Não, está muito fraco. São o quê? Aqueles que ouvem. Você não pergunta para quem está do seu lado, você não prestou atenção no evangelho não, rapaz? Que é isso? Nós acabamos de ouvir o evangelho. Jesus disse, falaram, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Ele disse, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática.
Então Jesus não estava brigando com Maria, ou dizendo, não vou falar com a minha mãe. Pelo contrário, ele estava elogiando, porque quem mais que Maria, veja bem, ouviu a palavra de Deus e colocou em prática? Quem? Maria foi a primeira que abriu mão de tudo e disse, faça-se, faça-se. E tem que ser muito corajoso para dizer diante de Deus, faça-se, viu? Olha, eu digo para você que está aqui, você e você que está em casa, você não tem noção o que Deus pode fazer na sua vida, se você hoje disser para Ele, faça-se, eis-me aqui. Você não tem noção do que você vai ser daqui 10 anos, se hoje você disser sim a Deus. Você não tem noção de onde Ele vai te levar, do que Ele pode fazer na sua vida. Nossa Senhora é a obediente por excelência, é aquela que escutou a Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia que Deus juntou todas as águas e fez o oceano, mas Ele juntou todas as graças e fez Maria, a nossa mãe. Ela é a medianeira de todas as graças, ela é a cheia de graça. Pode aplaudir com força. A medianeira de todas as graças. E veja bem, nós estamos numa festa carmelita e mariana, da congregação dos carmelitas. Um abraço a tantos carmelitas que tanto bem fazem à igreja. E nós vamos entender com os carmelitas quem é Nossa Senhora nesse processo de santificação, de vivência do PHN, e o que ela pode nos ensinar nesse processo de nos tornarmos pescadores, pescadoras de almas, de homens, de pessoas para Deus. A congregação carmelita, hoje nós celebramos Nossa Senhora do Carmo, por isso celebramos de alguma forma também o carisma carmelita. Ela é uma congregação fecundíssima, com muitos santos. Por exemplo, próprio Elias, o profeta, que eles chamam de Santo Elias, São Simão Stock, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Edith Steiner, Santa Elizabeth da Trindade, Santa Teresa de Los Andes, São Tito. E falando do processo, São João da Cruz usava termos muito específicos, né? Falando do processo daquilo que ele chamava de matrimônio espiritual, no livro Subida ao Monte Carmelo, primeiro livro, capítulo 11, no segundo parágrafo, São João da Cruz estava explicando nesse livro, A Subida ao Monte Carmelo, sobre o matrimônio espiritual. O que é esse matrimônio espiritual? É a união da nossa alma profundamente com Deus. É nós, de fato, fazemos do Senhor o esposo da nossa alma, que preenche todo o nosso ser, que nos plenifica, que nos dá uma alegria que não passa, e que nos ajuda a viver aqui na terra o que é já do céu. São João da Cruz explicava o seguinte, que o que é esse matrimônio espiritual, essa comunhão profunda, que os místicos atingem, os místicos de sexta morada, né, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Essa comunhão espiritual, dizia São João da Cruz, em poucas palavras, nada mais é do que você unir totalmente a sua vontade com a vontade de Deus. Ou seja, a sua vontade e a vontade de Deus se tornarem uma coisa só. É você purificar-se, dizia São João da Cruz, a ponto de você tirar todo o impedimento para que a vontade de Deus aconteça na sua vida, como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quiser. E como, dizia São João da Cruz, a gente alcança isso? Através de um processo de purificação, passivo, com a noite escura da alma, dos sentidos, como dizia São João da Cruz, ou ativo, com a penitência, com a mortificação, com a busca dos meios para se santificar, a confissão, a Eucaristia, a leitura da Bíblia, o jejum. E Santa Teresa d'Ávila, nesse aspecto, dizia que as almas muito delicadazinhas, sabe? Que tem delicadas no corpo, que tem preguiça de fazer jejum, que tem preguiça de rezar, de acordar de madrugada para rezar, dificilmente crescem e chegam na comunhão profunda com Deus. Esse matrimônio espiritual, matrimônio da alma, linguagem de São João da Cruz. Mas o que Nossa Senhora tem a ver com tudo isso, gente? Ela tem tudo a ver, tudo. Por quê? Porque Nossa Senhora, ela viveu num constante estado de sim, num constante estado de faça-se. Ela tinha os seus sonhos. Ela, como uma mulher judia, que era muito comum na sua época, ela com certeza, filho, filha, queria ter muitos filhos.
queria ter uma família numerosa, mas o anjo apareceu para ela, Lucas capítulo 1, e disse: você foi escolhida para ser a mãe de Deus. E mais, o anjo não só disse isso não. Na Bíblia, a única vez que você vê um anjo elogiando um ser humano na Bíblia toda é em Lucas 1. Porque os anjos geralmente aparecem no Antigo Testamento, em outros momentos eles dizem o quê? Não tenha medo, o Senhor está com você. Eles trazem uma mensagem da parte de Deus. Mas o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, quando ele olhou para Nossa Senhora, ele ficou tão admirado, e ele disse, do grego kekaritomene, que significa: de todas as criaturas já criadas, você é a que contém a maior quantidade de graça, da graça de Deus. Ave Maria, cheia de... Foi isso que o anjo disse. O anjo elogiou Nossa Senhora. Você vê alguém falando por aí, você quando quis conquistar a sua namorada, quem é que namora, levanta a mão. Você chegou nela e falou: ave, cheia de graça. Não fala, é um elogio diferente, né? Tem gente que fala: ave cheia de peso, ave cheia disso, né? Cheia daquilo outro, acontece. Mas o anjo se dobrou, não porque Maria é Deus, não, mas por perceber que Deus quis preparar uma habitação tão digna, tão pura para o seu filho. Porque veja bem, Jesus é santíssimo, e Deus não o iria colocar numa casa santa o bastante para o receber. A casa foi o ventre de Maria. Deus não iria colocar Jesus, o pai não iria colocar o seu filho numa casa que fosse digna, santa, preservada do pecado. O anjo reconheceu Ave Maria, e ela viveu esse matrimônio espiritual, essa comunhão com Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus e a dela eram uma só, era uma engrenagem só. Para os mais novinhos que não sabiam, antigamente relógio tinha engrenagem, viu filho? Sabe a engrenagem assim? Engrenagem é um negócio redondinho que vai encaixando um no outro. Hoje em dia é tudo digital, né? Quem já viu uma engrenagem de relógio? Nos filmes talvez você já viu, né? Você vê que uma engrenagem gira a outra e tem uma comunhão. A vontade de Maria vivia como uma engrenagem perfeita com a vontade de Deus. E isso é o matrimônio espiritual. Quando você se abre totalmente para a vontade de Deus, você começa a viver. E qual é a vontade de Deus? Me diga. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Existe uma vontade particular, óbvio, mas existe uma vontade universal. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação, que eviteis a impureza. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja santo na sua casa, na sua universidade, na sua família, com seus pecados ou não. Deus te quer santo e ponto. Mas para ser santo, você precisa unir totalmente a sua vontade com a vontade de Deus. Totalmente. E veja bem, eu li uma definição de santidade esses dias que eu achei tão bonita. É de Santa Teresinha do Menino Jesus. Já que eu estou falando dos carmelitas hoje, eu vou falar de todos. Santa Teresinha dizia o seguinte: que ser santo significa ser generoso com Deus, generosa, amar sem medida, porque quem ama não sabe calcular, dá tudo. Quem ama não sabe calcular, quem ama é ruim de matemática. Você já viu uma mãe que ama? Ela se dá para o seu filho, o filho pisa na bola, o filho cai, ela ajuda a levantar, ela não desiste, sabe? A santidade é generosidade, é dar tudo. E ouça só essas palavras. Em 14 de outubro de 2018, na canonização do Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, olha o que o Papa Francisco falou sobre esse processo de santidade. Presta atenção. Como eu falei hoje no início, é preciso que você se exercite na escuta nessa missa. Jesus é radical, Ele dá tudo, mas Ele pede tudo. Ele dá um amor total, e Ele pede um coração indiviso. O que é um coração indiviso? É um coração que tem um amor que não é dividido com nada, é um amor inteiro, é um amor sincero, é um amor direto. Também hoje, Ele nos dá, né, dá a si mesmo como pão vivo. Poderíamos dar-lhe em troca apenas migalhas? A Ele que se fez nosso servo, até o ponto de se deixar crucificar por nós?
a Ele que nos oferece a vida eterna, não podemos dar qualquer bocado de tempo. Jesus não se contenta com uma porcentagem de amor. Não podemos dar 20, 50 ou 60%. Para Ele, ou damos tudo ou não damos nada. Ele não quer as nossas migalhas. Vamos aplaudir essas palavras do Papa Francisco? Pode aplaudir, com força. Porque com Jesus, ou é tudo ou é nada. Ele não quer sua migalha, Ele quer o seu melhor amor. Ele quer casar com você, sabia? Padre, mas eu vou casar com o outro. Tudo bem, você pode amar o outro, mas se você não amar a Deus em primeiro lugar, o seu amor para com o outro vai ser sempre estragado. Um amor estragado. Um amor que não é temperado pelo amor a Deus, ele se torna um amor estragado. Um amor excessivo, um amor pegajoso, um amor contaminado. É o amor a Deus que purifica e equilibra o nosso amor ao outro. O nosso amor ao namorado, à esposa, ao esposo. Jesus pede tudo. Por isso não tenha medo de dar tudo para Deus. Como dizia Santa Catarina, se você for o que Deus quer, você vai colocar fogo no mundo. Fogo. Qual é o tudo que Deus está te pedindo hoje? Talvez você pode dizer, ai padre, eu estou muito feliz, eu estou bem. Mas filho, você não imagina quão mais feliz você vai ser se você der o seu tudo para Deus. Porque veja bem, não existe lugar mais feliz no mundo do que a vontade de Deus. Quer saber o que fazer para ser feliz? Faça a vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus experimenta a alegria do céu já aqui nessa terra. Quem faz a vontade de Deus experimenta a alegria do céu já aqui nessa terra. Se você quer ser feliz de verdade, faça a vontade de Deus. Se decida a fazer a vontade de Deus como Nossa Senhora. Unir a sua vontade à vontade de Deus. Sabe? Deus quer a sua santidade, mas Deus também quer o seu testemunho. Não existe santidade sem testemunho. Ai padre, é difícil testemunhar Jesus lá na faculdade, viu padre? É difícil, padre, ninguém acredita mais no que a Bíblia diz. Olha, tem muito jovem por aí, eu tenho visto, que por causa de ideologias contrárias à fé, à família, está se tornando inimigo de Deus na sua faculdade e no seu trabalho para agradar as pessoas. Está se tornando inimigo de Deus. Porque todas as vezes que você se coloca contra o ensinamento da Bíblia, você se torna inimigo de Deus. Ai, não é assim, eu só não gosto dos cristãos. Lembra quando Paulo perseguia os cristãos? Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco e falou, Paulo, por que você me persegue? Paulo disse, eu não te persigo. Jesus disse, você está perseguindo a minha igreja, então você está me perseguindo. Deus quer o seu testemunho em qualquer lugar. Eu lembro uma vez, falando de testemunho, que eu estava na academia. Um tempo atrás, muito tempo atrás, eu fazia academia, já faz bastante tempo. Eu lembro que eu estava na academia e só tinha homem na academia. Um pegando 10 quilos, outro 20, eu malemar 15. Aí entrou uma mulher bonita. Mas pensa numa mulher bonita. Mas bonita, aquelas bem bonitonas, né? Entrou, o que estava pegando 20 começou a pegar 40. O que estava pegando 40 começou a pegar 80 e fazer assim. Pá! E a mulher bonitona, né? E todo mundo olhando, querendo impressionar a mulher. Eu falei, eu vou olhar para baixo, eu tenho que dar testemunho de Jesus aqui, né? Porque os meninos me entendem, né? Esse negócio de olho é complicado, né? É melhor eu olhar para baixo de uma vez, né? Tal, e todo mundo olhando para ela. De repente a menina começou a olhar para mim. Eu falei, eu vou ficar na minha? Eu sou padre, estou malhando, mas sou padre. E de repente ela começou a andar para o meu lado. Aí os caras da academia começaram a olhar para mim e falou, o que esse grandão tem, né? Tal. De repente ela veio e parou bem na minha frente. Me olhou de cima e embaixo, eu já estava com a perna assim, né? Só que eu falei assim, não fui eu não, moça, não fui eu não. Mas firme, sou cristão na academia. Porque você pode muito bem estar lá na academia, né? E ficar com aquele olharzão, né? Aquela conversa, aquela coisa no ar. Ó, Jesus está vendo, hein? Você precisa ser cristão. De repente a menina olhando para mim e os caras todos olhando para mim. Os caras já meu fã, assim, nossa, o que esse cara tem, né? Lá em São Paulo, naquele lugar o pessoal não sabia que eu era padre, né? De repente ela olhou bem nos meus olhos e falou assim, seu padre Adriano, né? Eu falei, sim. Ela falou assim, meu casamento só existe até hoje por causa do senhor e das suas missas. Muito obrigado. Lá em São Paulo na época, né? Aí ela pegou na academia e me deu um abraço. Só que os caras longe não ouviram a conversa, né?
Só faltaram se ajoelhar, né? Oh, esse é o cara. A bonitona deu um abraço nele. Tal. E eu fiquei tão feliz. Aí ela conversa vai, conversa vem, os caras olhando muito. Aí eu peguei, fiz o sinal da cruz na testa dela. Aí eles já, desse cara deve ser alguma coisa de igreja, tal. Já pararam de me adorar ali, né? Mas eu pensei, naquele dia Deus falou ao meu coração: tá vendo, padre? Você é padre em qualquer lugar. E você precisa testemunhar Jesus na academia, debaixo da água, dentro do ônibus, na faculdade, em qualquer lugar. Santidade é testemunho. Quem não tem coragem de dar a cara a tapa por causa de Jesus, nunca vai ser santo e nunca vai crescer na fé. Vai ser sempre um molecão, uma meninona, que não se expõe, não cresce, não se compromete. Sabe? Esses dias eu li uma frase que me chamou tanta atenção. Existia um poeta cristão do século passado chamado Thomas Eliot. Ele disse o seguinte: que num mundo de fugitivos, quem vai na direção oposta parece um desertor. Presta atenção. No mundo de fugitivos, quem tem a ousadia de caminhar na direção oposta parece um desertor. Se todo mundo está fugindo lá para o final do centro de evangelização, mas o certo é vir para frente, para cá. Se você está vindo para cá, mesmo que você esteja certo, se está todo mundo fugindo, você vai parecer o desertor e todo mundo vai falar: o que você está fazendo? Vem para cá, para onde você vai? E na fé da gente é assim. A gente tem que ter ousadia. O Papa Bento XVI dizia assim: olha, a gente tem que ter a ousadia de andar no contrário, sabendo que o contrário, o caminho contrário para nós, não é uma direção, é uma pessoa, Jesus. Porque é muito fácil ser um cristão, sabe, eu não vou nem falar o que eu pensei, mas um cristão meia roda, que tem vergonha de se expor por causa de Jesus, que quer estar legal com todo mundo. Eu tenho visto tanto jovem: eu quero estar bem com todo mundo. Você esqueceu que Jesus falou no Evangelho que quem testemunhasse Ele aqui na terra, Ele ia testemunhar essa pessoa diante do Pai? E quem o negasse aqui na terra, Ele ia negar essa pessoa diante do Pai? Você esqueceu que você vai morrer um dia? Aí, padre, não fala nisso. Você vai morrer e eu vou morrer. Será que Jesus vai nos defender porque nós estamos tendo coragem de dizer na faculdade: eu sou cristão, eu acredito na família, eu acredito na revelação de Deus a respeito do sexo, eu acredito que o ser humano precisa ser amado, não usado? Porque veja bem, tanta gente que só vai na onda, que nem Maria vai com as outras, todo mundo faz, passou na série, passou na televisão. Você já parou para pensar? Olha, quem tem mais janeiros, quem é mais velho, vai entender o que eu estou falando. E essa geração mais nova, com todo respeito, às vezes não percebe o processo de manipulação ideológica que a gente vive como sociedade. Porque há 15 anos atrás, a sociedade não acreditava em metade das coisas que acredita agora. Por que a gente acredita? Será que vocês que nasceram depois são muito mais espertos, iluminados, inteligentes do que milhares de gerações que precederam vocês? Ou será que depois do advento da internet vocês estão vivendo uma manipulação de muitas coisas sem perceber? Pensa nisso, com todo respeito, filho. O padre fala, filha, com todo respeito. Mas veja bem, a gente tem que abrir os olhos e saber que Deus é o bem mais precioso, e que nada vale o preço da nossa salvação. É melhor ficar sem falsos amigos do que perder o céu. É melhor não ser aceito pela turma, porque a maioria das pessoas, não é que elas não gostam de Jesus, não é que elas não amam Jesus, não. É que elas querem estar bem com todo mundo. Mas para ir para o céu, você vai ter que ficar mal com algumas pessoas, saiba disso. Para servir a Deus, você vai ter que ficar mal com algumas pessoas. E saiba que servir a Deus é sempre o melhor negócio. Servir a esse mundo nunca é um bom negócio. Sabe por que é bom negócio servir a Deus? Porque Deus, o diabo, conhece o seu nome e te chama pelo seu pecado. Mas Deus conhece o seu pecado e te chama pelo teu nome. Ele não diz o drogado, ele diz: meu filho, Flávio, Fernanda, Paulo. Então tenha coragem de obedecer a Deus nos seus relacionamentos, na sua vida, na sua sexualidade, sabe? Tenha coragem de só mostrar o seu corpo nu para quem for assumir a sua alma nua para o resto da vida, e não para qualquer um na esquina. Se a pessoa não tem a coragem de assumir a sua alma nua para o resto da vida no sacramento do matrimônio, chuta que é laço. 5 minutinhos de prazer não vale o preço do céu. Essa vida é passageira, nós temos muito pouco tempo para amar Jesus.
O que você pode fazer para dar o seu tudo para Deus? É você mesmo, é você, deixa de ser mole. Deus está querendo o seu tudo. Talvez o teu tudo é ir para o seminário, é se tornar membro da Canção Nova, é se tornar padre. Talvez o seu tudo é parar com tanta minhoca que entrou na sua cabeça e assumir a verdade da palavra de Deus na sua vida. Porque nós estamos num tempo que as pessoas se afastaram tanto da verdade de Deus e da Bíblia, que quando alguém prega o plano de Deus acerca da família, da sexualidade, do amor, as pessoas se escandalizam. Se escandalizam. Deus quer o seu tudo, Ele não quer metade. E eu digo para você, o lugar mais feliz desse mundo se chama vontade de Deus. Se você estiver lá, não tem como você não ser feliz, tenha certeza. Vamos ficar em pé? Jesus te deu, Maria, como maior presente. Filho, filha, respeitosamente, você vai colocar a mão no ombro do jovem, da pessoa que está à sua direita. Coloca a mão no ombro dessa pessoa. E você vai agora fazer uma oração de consagração a Nossa Senhora, para essa pessoa.